noite, gente linda! Pessoal, nós estamos cultuando hoje de uma forma totalmente diferente. Você aí de casa e nós aqui também queremos louvar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo se manifestará poderosamente na tua vida nessa noite. Quero declarar que você será cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: onde 3 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor se faz presente. Não importa o lugar, o importante é que Ele seja o centro. E que nessa noite você possa entronizar o Senhor de onde você estiver nesse momento. Então quero te pedir agora, pega já o link do culto e começa a compartilhar. Manda nos grupos, manda no grupo de WhatsApp, manda no grupo da família. Convida a todos para adorar e celebrar o nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza, queridos, que aquilo que o Senhor fizer será transformador em nossas vidas, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, curva a sua cabeça, levanta as tuas mãos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, Jesus. Nós te damos a honra, te damos a glória. Senhor, o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós convidamos agora os teus amados anjos, Senhor. Libera teus anjos, Senhor, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Que os teus anjos ministradores agora sejam liberados. Que os céus se movam nessa noite. Rasga os céus nessa noite, Jesus. Rasga os céus, Senhor. Clamamos a tua presença, Pai. Clamamos a tua presença. Enche-nos nessa noite, Jesus. Enche-nos, enche-nos. Tu és, Senhor, o convidado de honra. Jesus, você é o convidado de honra. Assenta-te em meio aos louvores. Muda a atmosfera, Senhor. Abre os céus, abre os céus. Ah, Senhor, vai tirando os céus de bronze, Senhor. Vai tirando, Jesus. Nós declaramos livre acesso, livre acesso. Entramos em tua presença com ações de graça, Senhor. Entronizando e agradecendo ao Senhor. E em teus átrios com hinos de louvores. Adorando, entronizando aquele que vive, que reina para sempre. E reinas para sempre. Seja adorado, Senhor. Você já pode declarar que a presença do Senhor está sobre a tua vida, está no ambiente onde você está. Agora a presença do Senhor inunda a tua casa, inunda a tua vida. Vamos continuar adorando e celebrando a Jesus, amém? Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso coração nessa noite, Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Que se abra os céus, que se abra os céus. Arrebata-nos nesta noite. Arrebata-nos nesta noite, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Onde me esconderei? Aonde posso fugir do teu olhar? Onde me esconderei? Aonde posso fugir do teu olhar? Pois tu habitas no alto e sublime trono. Com teu olhar de fogo, vem me envolver.
me tocar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vem me envolver, vem me tocar. Onde me esconderei? Aonde posso fugir do teu olhar? Onde me esconderei? Aonde posso fugir do teu olhar? Pois tu habitas, pois tu habitas no alto e sublime trono. Com teu olhar de fogo, vem me envolver, vem me tocar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Vem me envolver, vem me tocar. O meu amado está aqui. O meu amado está aqui. O meu amado está aqui. Vem me envolver, vem me tocar. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Vem me envolver, vem me tocar. Você pode declarar mais uma vez: o meu amado está aqui. O meu amado está aqui. Comece a declarar aí na sua casa. O meu amado está aqui. Chame a presença dele, a presença dele. O meu amado está aqui. Deixa ele te envolver. Vem me envolver, vem me tocar. Então declara: eu te amo. Eu te amo, amado de minha alma. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Vem me envolver, vem me tocar. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua presença. Não vai ser obstáculos, não vai ser impedimentos, Senhor, que vai nos deixar, Pai amado, longe da tua presença. Não, 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 não. Esses obstáculos são escadas, Pai, para estarmos te adorando, para estar chamando a tua presença, Senhor. Seja adorado nesta noite, Pai. Seja adorado nesta noite. Receba o nosso coração, receba a nossa adoração.
Vem, Senhor, nos arrebata nesta noite, Pai. Queremos ser arrebatados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Surpreenda-nos, surpreenda-nos com a Tua presença gloriosa, Senhor, e nos arrebata nessa noite. Comparação não há, força alguma pode resistir. Maior bondade e amor nunca acharei, jamais encontrarei. Arrebatar meu coração, tudo que tenho é teu. Em silêncio tu estás, ouvir tua voz a me chamar. Mais do que eu possa compreender, como um Deus tão grande tem saudade de mim. Rei da glória eterna, como tu não existirás. Rei da glória eterna, Como tu não existirás. Vem me surpreender mais uma vez, arrebatar meu coração, tudo que tenho é teu. Vem me surpreender mais uma vez, arrebatar meu coração, tudo que tenho é tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, está em tuas mãos, em teus braços de amor. Tudo que tenho.
só vem me surpreende. Graça e paz, queridos. Cantai ao Senhor o novo cântico, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, dia em dia. Anunciai às nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ó Senhor, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, em nome do teu Espírito, em nome de Jesus agora. Vem, Espírito Santo. Que seja gerada uma atmosfera agora na tua casa. Para alguns vai ser o Jeová que provê. Para outros vai ser o Jeová que cura. Para outros vai ser como Moisés, a presença que estimula a continuar caminhando. Para outros vai ser como Abraão, que é a presença que orienta. Para outros vai ser como Davi, a presença que é digna de ser adorada. Mas a presença agora na sua casa agora. Alguns esqueceram até como ora. Alguns perderam o prazer da oração. Alguns perderam o prazer na comunhão com Ele, porque perderam Ele. Mas nesse momento agora, enche os seus servos com a tua presença, Espírito Santo. Mergulha eles na tua presença. Libera da tua presença nesse lugar. Libera da tua presença nesse lugar. Libera a tua presença agora. Libera a tua presença agora. Para a glória e honra do seu nome. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Jesus. Amém. Enquanto a gente estiver ministrando aqui, enquanto a gente estiver esperando algo da parte de Deus, tenho certeza que o Espírito Santo vai estar passeando, começando daqui no nosso meio aqui. O tempo me ensinou algumas coisas, sabe? E uma das coisas que o tempo me ensinou foi que Ele satisfaz o sedento. Eu vou explicar isso mais claro. Sabe aqueles momentos que parece que tudo colaborou para que você mergulhasse? Vou explicar. Sabe aquele escudo que parece que você... Ele já aconteceu, já está acontecendo quando você sai de casa? Você sai de casa assim, já sai já pegando fogo. Não, hoje vai ser... Aí chega na igreja, aí chega lá, tem uma surpresa já. Aí chega lá, não rolou, porque alguém não rolou, porque sei que lá, a água da igreja, o irmão sujou o teu sapato, sei lá. O grande negócio é que você é provado aonde você está sentado. Vou repetir. Você é provado onde você está sentado. Onde Deus te coloca cá. Onde Deus coloca você, o diabo vai te tentar. Davi, quando ele foi tentado, a primeira tentação de Davi, aliás, a tentação de Davi, ele foi tentado quando era rei. A ideia era fazer com que Davi caísse como rei. Perdesse, não o reinado, perdesse a cabeça. Satanás não brinca. Quando ele vai para cima da gente, ele não vai com brincadeira. É que você não tá entendendo onde você está posicionado, onde é o teu lugar. Então, por exemplo, se Deus te colocou, Deus coloca você numa cadeira, vou falar em número para ficar mais fácil. Quando você é Paulo diz assim, eu quis falar vocês como homens, mas vocês ainda são meninos, então eu tive que falar vocês como meninos. Então você é tentado, provado como menino. A provação que o Noah tem é muito diferente do que a Radassa tem. A provação que a Radassa tem é muito diferente do que o Davi tem. A provação que o Davi tem é muito diferente do que o Jé tem. Está entendendo? Bom. Então, quando você é menino, você é nível 1. Aí você passa para ser ministro, você é nível 5. O diabo não vai tentar você como nível 1. Ele vai tentar você como nível 5. É mais ou menos quando você sobe uma qual que eu estou aqui? É mais ou menos quando você está subindo uma montanha, o Everest, tem 8.000, se eu não me engano,
Alguém me ajuda, se não me engano, é 8 mil. Alguém, se puder depois ver se eu tenho alguém comentando, me ajuda aí. Vê aí se eu tenho alguém comentando. Acho que é 8 mil metros de altura o Everest tem. Então, quando você está no primeiro quilômetro do Everest, meu irmão, você parece que é um atleta. Você parece que vai completar em 2 dias o Everest. Quando você sobe para 5 mil metros de altura no Everest, você olha para trás, já tem uma galera que ficou para trás, que está dando glória a Deus porque conseguiu subir 2 quilômetros. Quando você chega a 7 mil metros, falta só 1 quilômetro para você chegar no topo. Aí você olha, você subiu com 300. Agora tem só uns 10 com você e tudo olhando para você assim, dizendo, quem é que vai parar primeiro? Quando chega a 100 metros, e entenda, falta 100 metros para você completar o Everest e colocar lá a bandeira, primeira coisa que está acontecendo com você, o ar lá é rarefeito. Ou seja, você respira e começa a ficar tonto. Então você anda 10 quilômetros, é como se estivesse andando 10 metros, é como se estivesse andando 1 quilômetro. Porque você não tem energia. Por isso que o Everest é tão importante, é tão forte conquistar o Everest, porque as pessoas falam assim, cara, eu consegui, eu passei por todas as provas, e é isso que eu quero chegar em você. Quando você começa a andar com Deus, você começa a caminhar com Deus, o teu nível de prova é 1. E aí o diabo te prova em 1, te tenta em 1. Quando você sobe para 2, ele tenta em 2, sobe para 3, ele tenta em 3. Chega um momento que você não percebe que você está em 5 ou em 6 e o diabo está atacando você como se tivesse 5 e 6. Não é a forma que você se vê ou você se encontra, é a forma que o diabo percebe, o mundo espiritual percebe que você é. Aí ele vai te atacar. É por isso que alguns dizem assim, por que comigo a prova é tão pesada? Ué, eu posso falar a mesma coisa também. Por que comigo a prova é tão pesada? Por que com o João a prova é tão... João, você é quem? Você mesmo. Eu esqueci o nome dele. Você é o menino. Por que com o menino a prova é tão pesada? Por que com o João a prova é tão pesada? Porque o teu nível não é mais um nívelzinho básico 1. Que saudade de ser nível básico 1. Mas Deus, quando chama você, Ele chama você para crescimento, amadurecimento, despertamento e motivação. Você é alguém que motiva alguém. Pense grande, querido. Se você não pensar grande, não dá. O que eu quero falar com você hoje, tenho só 10 minutos para falar, porque já estão me intimando aqui, dizendo que está acabando. O Jefferson ficou ali olhando para minha cara, dizendo para mim que está na hora de acabar. É engraçado, ele levantou a mão na hora que eu comecei a falar agora, tudo bem. Ele cantar 2h30 pode, eu pregar não pode. Eu pregar não pode. Então, para você que está online, louva a Deus pela tua vida, muito obrigado por estar aqui online. Que Deus possa encher você, mas vai recebendo isso no teu espírito. O que Deus quer falar com você hoje é, pense grande. Eu sei que você não está me entendendo nada, então eu vou ler um texto para que fique claro e vou ler pela própria boca de Jesus. Abre para mim, Camila. Quem é o seu nome? Você é Camila. Camila, abre para mim. O nome dela não é Camila, não? O nome dela não é Camila, não. Então, você subiu promovida a Camila. E você foi rebaixada a Kaique. Agora derrubei a menina, acabei com ela. Aí agora Kaique quebrou tudo. Lê para mim, filha, João capítulo 14, versículo 12. Jesus chegando para os discípulos, eu acho muito engraçado. Do capítulo 14 até o 17 é Jesus fazendo uma grande preparação para os discípulos. O capítulo, acho que é 12, 14. Esse é 12, 14. 14, esse é isso. Não tem nada anotado, gente. Estou liberando mesmo que o Espírito mandou falar com vocês. Não. É 14 e 12. A partir do capítulo 14, Jesus vem falando com os discípulos e ele vem... a conversa de Jesus com os discípulos é meia pesada a conversa deles. Porque Jesus chega para os discípulos e começa como se fosse assim... Sabe o TCC, a prova do TCC? Então, agora explicações nível TCC. É nível de conclusão de curso. É nível de falar, você realmente é quem você é. Então, capítulo 14, 15, 16 e 17, encerrando Jesus falando no capítulo 16, já começa com o capítulo 13, 17, ele começa o versículo 13, ele fala assim, a vida eterna é essa, a vida eterna é que conheça o Pai. Ele já fala, peraí, imagina a explosão na cabeça dos caras, mas calma, vamos devagar. Imagina, a conclusão de curso de Jesus.
3 anos e meio mais ou menos 3 anos e meio de faculdade espiritual com Jesus, e agora ele fala assim, vamos para o nosso TCC. Deixa eu explicar para você algumas coisas. E aqui começa o texto onde eu quero entrar. Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que estas. Agora segura, Pai, fala conosco em nome de Jesus, regenera através da sua palavra, fortalece, nos fortalece, faz a gente andar em outro nível, para a glória e honra do seu nome. Eu desafio agora você a ser totalmente ministrado pelo Espírito Santo. Eu desafio você agora a mergulhar num novo nível da tua vida espiritual com Deus. Então vamos lá. Nesse capítulo, Jesus agora, como eu estava dizendo para vocês, Jesus vem preparando eles, falando ele vem no capítulo 14, falando do Espírito Santo, falando o que vai fazer com eles, como eles podem ser maiores. Eles já estava bom andar com Jesus, Jesus vem falando de coisas maiores, falando, não, vocês estão com cabeça muito pequena, convém que eu vá. Porque quando eu for, vai vir um Consolador. Vai vir alguém da parte de mim, que eu tenho dele, ele está em mim, e ele vai estar dentro de vocês, e ele está dentro de vocês e vai mostrar para vocês coisas muito maiores. A Bíblia fala em João, 1 Pedro falando, aliás, Pedro comentando disso, Pedro fala assim, vocês não têm necessidade alguma que o Espírito Santo vos ensine todas as coisas. Olha só o que ele está falando. Acerca de uma vida com Deus, o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Deus ele chega para nós, Jesus ele chega para nós e fala assim, o nível que você andou está muito bom, mas eu tenho um nível maior para você andar ainda. Aí parece que para nós, mas espera aí, pastor, você não tem noção das coisas que eu já passei. Tá, não é eu ter noção das coisas que você passou. Porque como eu disse para você, você é tentado onde você está sentado. Quanto maior o nível de provação que você tem, quanto maior o nível de tentação que você tem, é porque você alcançou um nível muito maior do que você mesmo está se vendo. Pastor, está muito difícil, eu sei que está difícil, é porque o nível de provação é diferente. Você não está chegando no Everest, você está lá no pico. Faltam alguns metrozinhos aí, faltam 100 metros para você alcançar o pico do Everest. Faltam 100 metros para você alcançar uma vida no Espírito que você nunca imaginou ter. 100 metros. Pastor, mas parece que é quilômetros, eu sei. É porque quando você sobe todo aquele Everest, quando falta 100 metros, para você parece que ainda falta quilômetros, que você não tem fôlego, você não tem forças. E aí que está o ponto. O nível que Jesus coloca você é o nível em que você não depende mais de você. É o nível que você não tem as suas próprias forças. É o nível que você não consegue alcançar sozinho. É o nível que você precisa de um bombeador de ar. Dizem que quando você chega no centésimo, faltando 7.500 metros, você já não consegue andar sem ficar cambaleando, porque você não sente ar, o seu pulmão não consegue pegar ar, você não consegue absorver nutrientes. Muda toda a sua fisiologia, muda completamente. Eu quero dizer para você que chega um ponto na tua vida espiritual que a sua fisiologia espiritual muda. Não é mais você agora jejuando 50 dias, orando 40 dias, que o Espírito Santo vem. Agora, meu querido, e você fala assim, Deus, eu não consigo nem orar direito, eu não consigo nem ter força direito, e agora é a hora de você começar a entender. Entenda isso, agora é a hora de você começar a entender, eu preciso ter um pensamento maior. Eu sei que parece loucura, então antes de continuar falando sobre isso, vamos para Abraão. Abraão não tinha nem filho, Deus falou, vou fazer você pai de filhos. Ah, tá. E as famílias da terra, você que não tem família, você que não tem filho, você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Mas você não tem nem filho. Mas você bendito todas as famílias da terra, porque a ótica, a panorâmica que Deus tem é diferente da tua. Porque Ele pensa grande. É por isso que quando alguém começa o evangelho, não tem obra pequena, Karine. Não tem obra pequena. Não tem, eu sou pequenininho, eu sou tão pequeno aqui na obra de Cristo. Não tem pequena obra de Cristo. Porque quando Jesus te chama, Ele te faz grande. É que você não tem olhar grande. Esse é o problema. Aí você depende do dinheiro e fica aquela coisa, não preciso do dinheiro. Cara, eu não preciso de dinheiro mais. O dinheiro é que precisa de mim. O dinheiro precisa de mim. É que o dinheiro ainda não me encontrou. O dinheiro, quando ele me encontrar, ele fala, rapaz, como eu te encontrei antes? É o dinheiro que precisa de mim, querido. Vou falar uma coisa pra você, é que tudo pra você se baseia em dinheiro ou em estar realizado. Quando a gente fala sobre dinheiro, o dinheiro pode tirar você da miséria. Ele consegue tirar você da miséria. Consegue, hein? Eu acho legal essa parte de tirar você da miséria com dinheiro. Gostei dessa parte aí. Ele te tira da miséria, mas ele não te dá grandeza.
Entenda, por mais dinheiro que eu tenha, por mais dinheiro que você tenha, ele te tira da miséria. Ah, eu não tenho uma casa. Pois é, toma dinheiro agora, compra uma casa. Eu não tenho um apartamento, toma iate. Não, apartamento e iate não bate, né? Não bate. Mas você tem apartamento agora. Então agora, iate na praia também e apartamento. Aí te dá um carro. Aí te dá comércio, mas não te faz grande. Porque olhar grande, pensar grande. Como eu vou falar isso? Pensar grande tem a ver com algo que foi colocado aqui dentro de você, ó. Aqui dentro. Pensar grande não tem a ver com aquilo que você conquistou, o que você tem ou o que te deram. Pensar grande é um pouco diferente. Porque pensar grande aponta o seguinte para mim e para você, entenda bem isso. Pensar grande vai apontar para nós. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ter a cabeça pequena. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, e não ter ambições. Jesus chegou para aqueles discípulos e falou assim para eles: olha, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Você tem noção como eles ficaram? Tem noção como foi na cabeça deles? Eu imagino Pedro falando assim: eu vou fazer obras maiores que a dele, Kaique. Aí Pedro, pensa um pouco, pensa quem foi Pedro. O que Pedro viu? Pedro viu Jesus andando sobre as águas e pegando Pedro pela mão. E quando ele falou: vocês vão fazer obras maiores que essa, Pedro falou assim: maior que andar sobre as águas? Pastor, eu não estou entendendo. Toda vez que Deus chama alguém para caminhar com Ele fala: você tem que mudar o modo de pensar. E não é mudar somente como está em Romanos 12, você mudar o teu modo de pensar, mudar para que você possa compreender as grandezas de Deus na tua vida. Não. O que eu estou dizendo é que Deus precisa que você mude a forma de pensar, porque Ele quer fazer coisas grandes em você e através de você. E para fazer coisas grandes em você e através de você, Deus precisa que você saiba. Ei, entenda isso, que você saiba: peraí, Deus quer fazer coisa grande na minha vida. É impossível um rapaz que vai casar, ele imaginar que vai casar e não vai ter filho. Não entendo, não estou dizendo que você tem que ter filho porque vai casar. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que você já imagina que vai acontecer algo diferente quando você casar. Agora você se converteu, você precisa imaginar que algo diferente aconteceu na tua vida. O que aconteceu na tua vida agora? Agora, querido, você está gerando algo dentro de você. Você é grande em Deus e para Deus. Eu disse grande em Deus e para Deus. Talvez quem está do teu lado não vai ver essa grandeza toda. Quem está perto de você não vai ver essa grandeza toda. Talvez quem está olhando para você não vai ver essa grandeza toda. Talvez você não está vendo essa grandeza toda. E aqui nessa noite é o meu problema. Você não pode olhar para você do jeito que olham para você. Os maiores testemunhos que você conhece, os maiores testemunhos que você conhece, os maiores empresários que você conhece, os maiores pilotos de Fórmula 1, já que estamos na moda Fórmula 1 agora, os maiores que você conhece, todos eles passaram pelo início onde todo mundo dizia: tem gente melhor que você. Mas eles estão aí, ó. Então não é, entenda, número 1, Deus me chamou para fazer coisas grandes. Pastor, mas eu não tenho noção de que coisas grandes são essas. É porque Deus chamou você para grandeza. Se você está vendo ou não, isso não interessa, porque Deus chamou você para coisas grandes. Os discípulos saem, vamos começar aqui, vamos começar o nosso TCC, o pessoal, vamos começar o TCC. Jesus fala para eles assim: vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Vou repetir que foi muito rápido. Jesus chega para eles e fala assim: vamos começar o nosso TCC, tá um belo corte aqui já. Jesus chega para os discípulos e fala assim: vamos fazer o nosso TCC. Trabalho de conclusão de curso, bora? Aí eles: vamos, primeira coisa, primeiro ensino. Vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Aí os caras: opa, peraí. Já começou mal. Está dizendo que nós vamos começar fazendo obra maior que você. Imagina quando uma pessoa se converte, você dizer para uma pessoa: acabou de se converter, Selma, você vai fazer obra maior que Jesus. O cara fala assim: peraí, vamos lá. Eu acabei de aceitar Jesus. Depois a gente fala sobre fazer obra maior. É esse que é o ponto. É você entender que Deus quer fazer coisas grandes através de você. Então, eu quero começar dando essa base, para que você possa se apoiar nessa base. Deus quer fazer comigo coisas grandes. Então não é errado você pensar em grandeza. Eu vou falar uma coisa muito chata aqui, mas vou ter que falar. Cara, crente é o único grupo de pessoas que está falido, sem dinheiro no banco, latino-americano, sem parentes importantes.
sem parente importante nenhum. E o cara tá imaginando, meu. Não, veja a hora de comprar meu carro. Você tem quanto no banco? Tenho nada. Quanto você tem no banco? Eu estou devendo no banco, mas Deus vai me dar minha casa. Porque esse é o Espírito que entrou em você. Em você está o mesmo Espírito que estava em Abraão. Em você está o mesmo Espírito que estava em Moisés. Moisés saindo, Moisés chega lá e Moisés falou assim, para libertar o povo, pode deixar. Deixa que eu liberte esse povo aí. Sai do meio aí, Satanás, que eu vou libertar o povo. Aí chega lá e pum, fura o cara. Aí o cara, oxe, é assim que vai libertar o povo? 40 anos para aprender no deserto, que sou eu que faço. Esse é o ponto que você tem que entender. Não é você, você tem que ter consciência de grandeza e saber que Deus faz. Ninguém está entendendo nada que eu estou falando, cara. É ter ponto de grandeza, sabendo que Deus que faz. É mentalidade de grandeza. Eu disse, pensamento grande. Pense grande, querido. Qual é o tema da mensagem de hoje, pastor? Pense grande. Ah, se você estivesse me entendendo. Se você entendeu o que Deus está querendo falar com você de pensar grande, você vai entender. Peraí um pouquinho. Não há limite para Deus, o que Deus quer fazer em mim. O único limite que pode estar colocando sou eu. Mas é o Senhor. Quem eu posso ser, Senhor? Não precisa saber quem você quer ser, querido. Não interessa se você vai conseguir, não vai. Não é isso. Não é eu estou sentindo que eu sou grande. Não. É você saber. Deus tem coisa grande na minha vida. Porque... pensa bem, quantas vezes você chegou em, você estava lá, no pior momento da tua vida, e no pior momento da tua vida você sonha com coisa grande. Cara, como eu gostaria de ser pequeno nesses pontos, porque aí eu parei de sonhar com coisa grande. Você está lá, cara, você está sem dinheiro no banco, com 3 filhos, uma mulher que pega todo o teu dinheiro, cartão de crédito. Não, estou falando de um rapaz que conheço, né? É um amigo meu, é um amigo meu. Né? Vocês estão lembrando de quê? De mim? Não, falando de um amigo, é um amigo. Aí, o cara tem 3 filhos, uma mulher, um cachorro, um Kaique. Tá ficando difícil pro cara. Aí você vai assim, aí, meu Deus vai me dar tal coisa, vai fazer tal coisa em mim. Sem pensamento grande. Esse é o Espírito que está em você. Conselho? Não se preocupe com o dinheiro. Apesar dele fazer muita diferença, eu já falei, o dinheiro, se o dinheiro soubesse quem eu sou, o dinheiro vinha atrás de mim. Como ele não sabe quem eu sou, tá, por isso que ele meio que foge de mim ainda. Agora, se você tiver no pior momento da tua história, eu posso te garantir, se você está, eu posso te garantir que dentro de você tem algo dizendo para você, vai conquistar isso, vai fazer aquilo. Aí você fica assim, eu e esses meus pensamentos malucos. Não, eu e esses meus pensamentos que vêm inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém. Mas pastor, eu sei que eu não vou conseguir. Não, isso é você. Isso é você. Que Deus quer fazer através de você é outra coisa, querido. Deixa eu ir para outro ponto. Eu disse que o dinheiro ele tira a tua miséria, mas não te dá grandeza. Agora deixa eu falar de outra coisa para você. Tem algo que te dá grandeza e te tira da miséria. O pior cárcere que uma pessoa pode ter é a cárcere da mente. Não consigo, não posso, quem sou eu, não dá. Esse é o pior. Esse é o pior. Por que Jesus está fazendo isso com os discípulos? Para falar para eles assim, eu não vou estar aqui no meio de vocês. Eles só lê a Bíblia, não vai por mim não. Não vou estar mais no meio de vocês. E quando não estiver no meio de vocês, o Espírito Santo vai estar. Só que ele age de maneira diferente. O Espírito Santo ele faz assim, ó, ele te dá sensação. Ele te vai inspirar. Lembra? O dinheiro tira você da miséria, mas não dá pensamento grande. O Espírito Santo ele te dá pensamentos grandes e te tira da miséria, te tira do cárcere. Amém. Não entendeu, né? Vamos lá. Atos capítulo 16. Está lá. Você vai encontrar Pedro. Aliás, você vai encontrar Pedro no capítulo 10. Atos. A gente falando para eu devagar. É só assim, é o quê? É o quê? Eu vou dar um tempo para vocês beberem água. Segura aí, vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomar uma aqui. Aí você encontra Atos 16, Paulo chega para eles e fala, Paulo e Silas, no meio do cárcere, o negócio quebrando tudo lá, todo mundo preso, todo mundo gemendo. Imagina, é que você não está entendendo, você está achando que cárcere é o Carandiru. Não, aquele Carandiru não. O cárcere era assim, ó, eles ficavam dentro de um buraco no chão, fechados.
Em alguns casos eles ficavam dentro de um buraco, dentro desse buraco era a prisão, aí lá no fundo eles ficavam presos pelos pés e pelas mãos. Que por incrível que pareça é a história de Paulo. Aí Paulo começa. Eu fico imaginando que ele ficava. Tua voz me chama, sou rezar. Onde os meus pés podem falhar. Eu imagino Paulo lá no meio. Vai, Davi. E ali te encontro no mistério. Imagina só. Em meio ao mar, confiarei. Aí Paulo e Silas juntos dizem: ao teu nome clamarei. Imagina a cena. Além das ondas olharei. Se o mar se endurecer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Aí, de forma localizada, Tu és acontece um terremoto. De forma localizada. Acontece um sacudir dos cárceres. De forma localizada. Só foi naquele lugar. Só foi naquela região. Só naquela região. Porque tinha um cara, um tal de Paulo e um tal de Silas, no meio da prisão, com aquele som angelical, com aquele som maravilhoso dos presos dizendo, daqueles presos todos sendo chicoteados, dizendo, ai! Aqueles presos dizendo assim, meu Deus! Aqueles presos estavam ali dizendo, Senhor, me tira dessa! E tá eles. De forma que todos foram livres. Todos, eu disse, o seu pensamento de grandeza que vem de Deus, entendo, falando de soberba, isso eu vou falar daqui a pouco, aquele que vem de Deus, ele sacode quem está do teu lado, querido, liberta quem está do teu lado, muda quem está do teu lado. Eu sei que parece loucura, porque algumas pessoas chegam em você, e quando você fala, eles falam assim, você com seus pensamentos de grandeza. Não escute a voz de quem fala isso, escuta a voz de Deus, porque esse é teu espírito. Você vai fazer obras maiores que a minha. Ei, Abraão, você vai ser pai de uma geração, e por ti, em ti serão benditos todas as famílias da terra. É tão forte, cara, isso é tão forte, que faz você chegar num culto. Eu já falei isso uma vez, vou repetir aqui. O culto só é ruim para aqueles que estão mal com Deus. Que quando a pessoa está bem com Deus, qualquer culto é culto bom. Quando você tem pensamentos altos, pensamentos não de grandeza, não de dizer eu sou o melhor, eu sou especial. Não é isso é pensamento de grandeza. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você, esses pensamentos grandes. Você tá hoje eu estou vivendo o pior momento da minha vida, mas vou viver o melhor. Hoje eu não estou conseguindo nada, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje não está dando nada certo, mas amanhã vai dar. Hoje está dizendo uma coisa, porque hoje eu posso estar sendo provado, tentado, seja qualquer nome que você quiser, porque eu estou lá no último estágio do Everest. O Everest tem estágios, tá bom? Você está no último estágio do Everest, lá no último do Everest, e Deus fala com você, cara. E Deus chega para você e fala assim, vem, falta só mais 100 metros. Aí todo mundo olhando para você, só o Cuba que acha que é alguma coisa, essa Selma. Eles estão se achando alguma coisa. Só se transformando para fazer culto em casa. Só se transformando para fazer culto online. Meu, por que eu faço isso, cara? Eu fico pensando, não é tão simples ser crente normal? Ir para a igreja, fazer o culto no sábado, acabar às 10 da noite, para não ter briga com ninguém. Aí não, vem cá. Movo céu e terra, tem uns 50 caras trabalhando aqui nas minhas costas. Tudo diretor, como o Davi nomeou. O Davi e o Cuba nomearam os diretores. Todos os diretores aqui de... Tem um monte de diretor. Quem é que trabalha? Não, ninguém trabalha, é tudo diretor, droga. A gente é diretor. A gente só comanda. E eu trabalho e eles comandando a mim. É uma palhaçada esse negócio, gente. Eu sei que para você talvez seja um pouco difícil acreditar no que eu estou falando, porque para você está vendo a tua realidade, o tamanho do teu pé, você está vendo, você sabe o seu sapato está apertando, você sabe onde dói. Mas não estou falando para você, ele está em mim. Eu estou acreditando para você acreditar naquele que te chamou.
Porque aquele que te chamou colocou em você um espírito diferente do que você está vivendo hoje. Quem te chamou, não vem por mim. Você pode estar com dor agora, você pode estar doente agora. Isso não quer dizer que você não é grande e que você não tem que ter um pensamento de grandeza. E eu não falo grandeza no sentido de soberba, vou falar já. Vou encerrar com isso. É pensamento grande. É você falar assim, hoje eu estou uma coisa, amanhã eu vou estar outra. É imaginar conquista. Eu estava falando com um casal essa semana, eu disse para eles assim, se vocês imaginarem que vão casar, se vocês casarem com o que vocês recebem hoje, não adianta. Quando eu conversei com um casal, eu disse para eles assim, um casal, que hoje são casados, eu disse para eles assim, você não pode imaginar que você vai viver o resto da tua vida com o salário que você recebe. Então, você tem que sempre estar pensando em crescer, sempre estar pensando em grandeza, sempre estar pensando em ser grande, sempre estar pensando em crescimento, sempre estar pensando em evolução, sempre estar pensando em alcançar algo maior que você está vivendo hoje. Resultado, comprar o segundo apartamento. Então, eu sei que parece loucura isso, porque você vai olhar e fala assim, mas pastor, está tudo tão difícil hoje em dia. Então, mas é que é o negócio. Quem te faz grande, quem te faz subir, não é alguém normal. Quem te faz alcançar o último estágio do Everest, que a mulher quer aqui? Deixa eu ver qual é o... Deve estar do horário. Vamos descobrir o que está acontecendo no horário. Sim. Sei. Reunião de família. Cara, ela para no meio do negócio para vir dar bronca do navio, porque o cabelo dele tá... Cadê o cabelo do menino, pô? Arruma o cabelo, tá desarrumado esse cabelo. Tá arrumado o cabelo. O meu você não viu que tá desarrumado também, não? Eu não ouvi mesmo. Então eu sei que talvez a gente aprendeu a olhar de duas formas quando fala pensamento grande. Ou eu penso que eu sou soberbo, ou eu penso que eu sou sonhador. Então vamos lá. Vamos começar com um sonhador. José tem um sonho. Alguns discutem que se ele não tivesse falado para os pais, talvez ele... enfim, eu não sei. Eu não sei, você tem um sonho, eu não sei se quando você trilhou o teu sonho, se quando você começou a trilhar o sonho, você viu alcançando alguma coisa, de repente perdeu tudo, e agora... eu não sei se você é um José que começou e está tudo dando errado agora. Eu não sei se você é um José que está dando tudo certo, qual o momento que você está vivendo, mas Deus coloca sonho em você. Aliás... eu não vou nem falar deixa eu falar algo mais fácil para você, mas entender melhor. Deus começa a instigar você a sonhar. Deus, ele te instiga a sonhar. Como é importante você entender isso, eu preciso que você entenda isso. Deus te instiga a sonhar. Onde eu estou? Deus te instiga a sonhar, tem que me indicar. Deus te instiga a sonhar. Ele te instiga a sonhar. Como é que Deus me instiga a sonhar, pastor? Ele vai... É meio que parece que para você tá certo sonhar, entendeu? Todo mundo tá falando assim, mas você é louco ficar sonhando com isso, mas parece que você tem que sonhar com aquilo, eu não sei como é que é isso. Mas Deus faz isso, ele te instiga a sonhar. No momento mais difícil, ele te fala, ele te instiga a alcançar coisas grandes. Entre ser um soberbo e um sonhador, a diferença é que um soberbo, Deus resiste, um sonhador, Deus impulsiona. Perdeu essa. Vou repetir. A grande diferença entre um sonhador e um soberbo é que o soberbo, Deus resiste. Um sonhador, Deus impulsiona. Então sinta-se impulsionado essa noite. Eu não tenho noção dos sonhos, nem dos planos, nem dos seus pensamentos de grandeza, mas pense grande. Você não começou de nenhuma maneira. Você começou, estou na igreja aqui, e eu não sou nada, sou ninguém. Não, você está na igreja porque o Espírito Santo vai usar você. Estou passando por aqui, mas não sei quanto tempo. Será que Deus vai me aprovar? Não, Ele te aprova. Quantos falidos que hoje são ricos, têm empresas que estão apoiando as pessoas? Quantas pessoas que chegaram na igreja com a mão na frente e outra atrás e hoje estão crescendo demais com Deus? Quantas pessoas chegaram que nunca imaginaram que ser um pastor e hoje pastoreiam? Sabe por que quer? Porque o Deus que você serve tem pensamentos grandes.
Então comece a ter pensamentos grandes. Comece a ter pensamentos grandes. Pastor, como é que eu tenho pensamentos grandes? Número 1, como é que você tem pensamentos grandes? Aceite os desafios que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. Não, isso aqui é demais para mim. Realmente é demais para você. Você depende de alguém que te impulsione, e é dele mesmo. É por isso que para você é estranho. Segundo, pastor, como é que eu vou ter pensamentos grandes? Ande com pessoas com pensamentos grandes. Eu tenho uma pessoa, e eu ando com algumas pessoas que é complicado. Que eu vou e falo que eu estou pensando coisas assim, que eu penso que eles vão falar para mim não. Aí eles falam, isso mesmo, pastor, vamos lá. Você não vai falar não? Porque eu estou louco para falar não para mim mesmo. Ande com pessoas que têm pensamentos grandes. 3. Não ligue para o seu pensamento. Não entendeu? Você vai entender. Porque quando você tem pensamentos grandes, a primeira coisa que acontece é a autocrítica. Você é o seu maior sabotador. Você se auto-sabota. Você coloca armadilhas no meio do percurso para você cair. Você coloca casca de banana para você escorregar no meio do caminho. Por quê? Porque você não acredita que Deus está contando com um cara como você, com uma mulher que nem você. Afinal de contas, quem sou eu? 4º e último. Como é que eu faço para ter pensamentos grandes, pastor? Comece a orar e falar para Deus. Não está na Bíblia. Infelizmente não está na Bíblia, mas eu imagino José orando. Eu imagino os discípulos orando depois de Jesus ter falado para eles assim, vamos fazer obras maiores que as minhas. Os discípulos, rapaz, agora ele extrapolou mesmo. Imagina a oração deles. Então, quem tem pensamento grande, ora grande. Quero orar por você. Vamos cantar essa música, filha? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas agora diante de Tua presença, Senhor. Os nossos pensamentos, Senhor, que são às vezes pensamentos medíocres de pequenez, pensamentos que não vamos alcançar, pensamos que somos limitados ou que tem alguém melhor que nós. Nós rendemos esses pensamentos ao Teu domínio agora. Senhor, o Senhor nos chamou, nos colocou, depositou em nós grandeza. Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, nos ajude a termos pensamentos grandes. Conforme o Senhor nos chamou, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor nos faça caminhar, como essa mesma música diz, Pai, caminhar onde nossos pés nossos pés podem falhar. Caminhar, Senhor, aonde nossos braços talvez não possam alcançar, e só o Senhor pode nos dar firmeza, e só o Senhor pode nos fazer alcançar. Senhor, eu oro pelos teus servos agora, blindando cada um deles, a mente deles. Você não é sujeito à circunstância, você não é sujeito a uma maldição de palavra, você não é sujeito a uma situação que você não vê resultado e nem ponto final. Você é alguém nascido, criado e formado por Deus, e esse é o momento da tua história. Espírito Santo, faz a vida dos teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso liberar isso para você. Talvez seja loucura falar isso. Porque alguns vão entender que talvez não seja assim. Talvez você abriu mão do seu propósito, do seu chamado, por causa de desafios, por causa de situações que você viu que não aconteceu. Mas essa noite é uma noite de restauração na tua vida. Não encare de maneira diferente. É uma noite de restauração na tua vida. Aonde você parou, continua, que Deus está contando com você. Onde você parou, você pode continuar, Deus está contando com você. Não, mas não voltou lá para o final da fila. Não. Aonde você estava? Pois é, vamos continuar. Essa noite, Deus me mandou trazer uma palavra aqui, uma palavra profética para você. Uma palavra profética e pastoral. Profética, porque é uma palavra de ânimo, de ativação para a tua vida. E pastoral, porque hoje Deus está... É como se nós estivéssemos numa mesa, eu e você, numa mesa sentados, e eu pudesse dizer isso para você. Pare de pensar pequeno. Pense grande. Jesus, igreja. Estão pensando o quê? Tem uma pequena igreja neste lugar. Vamos sacudir esse YouTube aí. Fala o seguinte, nós vamos usar a hashtag Pense Grande. Nós estamos usando, aliás, a hashtag Pense Grande. Coloca aí, Pense Grande, hashtag Pense Grande. Eu tenho uma mensagem de hoje e eu tenho certeza que Deus falou com você. Não tenho nem dúvida disso. Deus falou com você, querido. Deus falou com você. Falou, pastor, mas não estava, não foi. Como é que fala? Como é que fala quando todo mundo está junto? Não foi presencial lá, não? Você não está vendo a galera que está aqui, isso é presencial. Você não está vendo o calor que eu estou sofrendo aqui dentro. Como isso aqui não é presencial? Talvez você não está. Mas não quer dizer que por você não está recebendo. E quem está aqui está recebendo a mesma porção que você em casa está recebendo. E você em casa está recebendo a mesma porção que quem recebeu aqui. Então, pense grande para todo mundo. É para você, para mim, para todo mundo. Pense grande. Coloca aí, hashtag Pense Grande. Acabou. Que o amor de Deus Pai, a graça eterna do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça eterna do Senhor Jesus Cristo e a amizade com o Espírito Santo seja a sua marca. Pense grande, deixa Deus te usar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe meus príncipes. Até sábado que vem, tamo junto na mesma parada, mesmo bate-sinal, mesmo bate-horário. Bora. Sábado que vem na Avenida do Cursinho 2537. Na Avenida do Cursinho 2537. Bora. Muitos desistiram no meio da luta, mas Deus segue indo em frente. Como foi com Davi, assim também foi com Jesus, e continua sendo com aqueles que permanecem. Na cruz, ele declarou: está consumado. O propósito continua o mesmo. A real batalha
é entre quem desiste e quem resiste, pois aqui vencer é se entregar por Jesus. Então preparem-se, uma nova geração está sendo levantada. É muito comum ver entre nós um amor que quer se envolver na missão, mas que não quer sofrer tudo. Alguns falam que o reino está lá, outros falam que o reino está aqui, mas eu digo, o reino está dentro de vocês. Dias 24 e 25 de julho. Prepare-se para uma experiência de transformação.